Salve a todas, salve a todos. 25 de novembro de 2025. Estamos proseando sobre sexualidade. Fiz uma abertura rápida, 40, 50 minutos no vídeo anterior. Mentira, só foram 20 e poucos minutos. E agora vamos prosseguir falando de sexualidade e trazendo sexualidade. Nós vamos falar de Rita Lee. Aí as pessoas começam a pôr a mão na cabeça, não fechem o vídeo, continuem. Como assim, Rita Lee, sexualidade, que é isso? Que doideira é essa? Que absurdo é esse? É esse componente que eu quero mencionar, tocar, porque não sei se tiveram a felicidade e oportunidade de ver o filme da Rita Lee. Tem a peça com Mel Lisboa, uma autobiografia musical de Rita Lee. Não tive a felicidade de ler ainda o livro de Rita. Ela faz essa autobiografia musical e levam ao palco. E tem Mel Lisboa fazendo Rita. Tem Mania de Você, que parece ser um documentário, um seriado, sei lá o termo correto, da HBO, espero não estar trocando absolutamente muitas coisas que eu não vi. E tem o filme que é deslumbrante, maravilhoso, imperdível. Todos precisam ver Rita Lee. O filme é lindo. E a beleza do filme é esse componente da sexualidade que eu quero adentrar. Porque se você parar, como eu, paro, olho e penso, Rita Lee, tá, Rita Lee não é um sex symbol. Não é uma mulher que os olhos querem passar por nós na rua. Eu creio que a cada 100 homens que ela passe, talvez um vire o pescoço, se é que vai ter esse um. No entanto, todavia, entretanto, contudo, essa moça entrando numa sala com o microfone na mão, num palco, todos os olhos a desejam. Janis Joplin, eu já falei de Janis Joplin aqui. Uma energia muito parecida. Você está comparando Rita Lee e Janis Joplin? Energeticamente estou. E diria até mais, esse energeticamente tem, 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 tem uma vibração entre ambas que é quase uma vizinha da outra, uma coisa assim que uma hora faço esses diálogos, mas enfim, muito parecidas. Muito parecidas. A gente já me deu um outro caminho que eu não posso pegar esse caminho, mas eu vou rapidamente, que é essa manifestação da sexualidade a partir de uma outra vibração, de uma outra vibe. Começa quase que no garinjo. Eu não sei se Rita Lee e Janis Joplin tinha essa... Começavam daí, mesmo porque é isso, né? Olha eu mesmo, porque eu ia falar mesmo porque é uma vibração que a gente está vendo sendo mais comum nas crianças que estão chegando. E elas estão lá nas décadas de 50 e 60, mas eu atendi uma, que foi a primeira que me chamou a atenção sobre isso, que quase, ela está ali no meados da década de 60 e traz uma energia do garincho. O que é isso, a energia do garincho, né? É difícil tocar esse tema.
Mas esse tema não era esse caminho que eu ia pegar, mas eu peguei pegando ao comparar as duas, ao me trazer a imagem de James e de Rita. E agora essa intermediação, interface dessa grande psicóloga, tá? Grande psicóloga que trabalha com vítimas de abuso, especialmente, assim, tem um requinte para trabalhar com vítimas de abuso. E ela foi abusada. E nesses atendimentos energéticos, primeiro a arte muito próxima a ela, mas foi a partir da observação da energia dela que eu fui compreendendo um pouco de como que esses seres atraem para o seu campo os ogros. Porque é uma energia de uma sutileza, é uma energia de um requinte, de uma suavidade, é uma energia de uma beleza linda, mas não é genital. É altamente sexual. Atrai tudo que está em volta. Tudo. Mas não tem absolutamente nada de sexual, nesse sentido genital do termo. Então eu refaço, mas não tem nada de genital na energia. Está em outra esfera, está em outra amplitude, está em outro lugar, está em outro âmbito. Muito diferente. Mas os ogros sentem tesão diante dessa energia. Mas não é o tesão do prazer, não é o tesão da vontade, não é o tesão do querer, é esse tesão do pau duro. É esse tesão da lubrificação vaginal. Escorre. É esse tesão da ereção. E automaticamente é o da violação desses corpos. As pessoas que trazem essa energia, ou a proximidade dessa energia, os pais precisam tomar muito cuidado, porque a tendência é serem violadas pelos ogros. Eu chamo de ogros esses seres que genitalizam tudo, que tudo para eles é genital. Você dá bom dia, eles ficam com tesão. Você olha, os caras têm tesão. Eles sentem tesão por vaca, eles sentem tesão por cabrito, eles sentem tesão por besouro, eles sentem tesão por mulher de 90 anos, eles sentem tesão por cadáver, eles sentem tesão onde tem buraco, eles têm tesão. Uma outra linda chama eles de os perfuradores. Tem buraco, eles enfiam. Homem, mulher, criança, não importa. Vivo, morto, animal, não interessa. É o oposto diametral em todos os níveis, em todos os espectros, em todas as formas dessa energia do laríngeo. E não é forçação de barra, não, tá? Elas, eu só vi nas mulheres, eu não vi. Eu vi alguns meninos também. Eu já vi em alguns meninos, mas de modo geral não atendi, só vi. Ou seja, o atendimento é que auxilia na certificação. Ah, tá, é isso mesmo. Mas vi em alguns meninos. Os novos, os meninos são aí de 2020, 2017, 2018. E essa energia nesses seres aí também. Tem muita energia bonita, o que vai ampliando as formas de sexualidade. E aí eu estava falando da Rita Lee, peguei carona
porque trouxe o canto, trouxe a voz, trouxe o gaguinjo, trouxe essa oitava dessa genitalidade que a gente ainda demora a encontrar, mas que algumas pessoas já trazem. Eu falava desse nível de sutilização que, por vezes, a leitura psicanalítica mais freudiana nos traz para um entendimento que já é refinado, já é elaborado, mas que não sobe uma oitava. E essa uma oitava a gente encontra a perspectiva e a percepção de Jung. Olha como esse cara está vendo essa mesma energia, esse mesmo fluxo, mas por um viés diferente. E é um pouco disso que eu vou falar, porque o filme da Rita Lee emana e exala isso. O filme de Rita Lee é o tesão na sua forma na sua mais completa tradução. E aí é que eu retomo e trago Rita Lee para dar esse exemplo de como que esse desejo, esse prazer, essa coisa que hipnotiza, não está necessariamente no peitão, nos lábios carnudos vermelhos, na bunda grande, no mostrar parte da vagina, ou esconder em trajes mínimos. Está em uma outra coisa, em outro lugar. E esse lugar, poxa vida, algumas têm, outras não, alguns têm, outros não. Não é o físico em si. Óbvio que o físico conta. Mas se você for olhar para a Rita Lee, para a Janis Joplin fisicamente, passou. Mas quando elas ativam isso, é hipnótico. Você quer. O que é isso? E esse você quer entra mesmo dessa estrutura e dessa ordem do tesão. Nossa, quero transar com essa moça. A essa ordem desse sublime. Que mulher é essa? Algumas lidam bem com isso e conseguem fazer essa transposição dessa energia para o ato sexual em si, outras não. Eu tenho esse vídeo da Janis Joplin aí que eu fiquei dialogando um pouco com isso. Eu quero ler porque aqui eu quero mostrar duas coisas. Não faça isso. Esse negócio pode, assim, representar um prejuízo. Não sei de onde vem essas vozes do além. Eu gosto do Du, diga-se de passagem, Eduardo Moreira, grande Eduardo Moreira. Mas onde que eu quero chegar para caminhar para o fim? É nesse lugar no qual Rita Lee mostra uma sexualidade de uma beleza, de uma profundidade, de uma interação que é magnífica. Deixa eu pegar um trecho aqui de Mania de Você. Eu queria justamente esse trecho do filme, porque o filme vai intercalando passagens da vida dela, e aí entra algumas músicas. E ela vai falar de Mania de Você. E eu chamava de Roberto Leal. E o marido dela vai fazer um pequeno fragmento, eu vou fazer o recorte aqui, no qual ele vai nos contar sobre isso. Já deixei no corte. E aí vamos ver um pouquinho. É rápido. Esse é o diretor. Então, ele que leva a autobiografia para o cinema. Tá? E
Ele está falando um pouquinho com a Renata. Eu sei o nome de ninguém, gente, é impressionante. Sei o nome de ninguém. Essa moça. Da liberdade, da rebeldia e a grande história de amor de Rita e Roberto. De tanto imaginar. O quê? Loucuras. Essa é Mel Lisboa. Esse é o ator que estão encenando a peça teatral que eu tinha me referido lá atrás. E aí o corte que eu fiz rápido é esse diretor falando de um pedido que a Rita Lee fez. Praticamente ela faz dois pedidos. Um, que a Mel Lisboa fizesse a transformação dela. Ela tem 4 divisões que passam pelos cabelos. Então, cabelo castanho, cabelo vermelho, cabelo loiro e o cabelo branco. Ela pede para que essa transformação seja feita no palco e ela solicita que Mel Lisboa faça também essa personagem. E ela está realmente muito parecida. E aqui eles estão falando dessa parte que no filme é linda, de como que saiu essa produção de Mania de Você. Na semana da morte de Rita Lee, Roberto de Carvalho me contou nessa entrevista, muito emocionado, que Mania de Você era uma das músicas preferidas deles e como ela surgiu. A gente estava na cama, numa paixão louca, e aí terminou, consumou-se a paixão louca, eu peguei o violão e comecei a tocar. Pam, pam, pam. E ela, do meu lado, pegou o caderninho, água na boca. E aí ela pegou. Meu bem, você me dá água na boca. Duas coisas. No filme, ela fala de que eles estavam transando, como ele está contando, e que eles foram levados praticamente ao mesmo lugar. O orgasmo, por vezes, proporciona isso. E um volta com a melodia e a outra volta trazendo a letra. Isso é altamente erótico, é altamente sexual. Não só o ato sexual em si, mas esse processo de criação nesse espaço que você chega com a carona do outro. E você precisa, por vezes, abandonar este outro para que vá. Ao mesmo tempo que é ele que te conduz ou ela que te conduziu até ali. É essa engrenagem magnífica dessa mistura, dessa confusão, dessa inter-relação que é altamente erótica e prazerosa e que Rita Lee sintetiza em expressividades de 1000 maneiras, no palco. Essa música, aí, quando você adentra a melodia, a música, ela tem, nossa, ela tem toda essa sensualidade, ela traz todo esse erotismo. Por favor, vamos ver só um trechinho para a gente ouvir. Indo fantasias, tirando a roupa. Eu queria que você me falasse o impacto de ver essa cena, Mania de Você, no palco. Eu acho fantástico. Aqui já entra no mental, aí ele já vai para outros lugares. Ali o choro inicial era muito próximo do falecimento dela. No filme, isso acho que está reconstituído de uma maneira magnífica. E aí não me interessa mais a realidade, o que ele vai achar a partir da representação do teatro, vendo a cena. Porque o que ela traz e o que ele constrói, o que eles fazem juntos, é essa sexualidade
nesse âmbito maior que escapa à genitalidade que a gente está querendo dizer e que escapa também, em boa parte, a Freud e que Jung desvela.